Terceira parte. O culto envolve sacrifício pessoal. O texto que nós estamos lendo se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 21, versículo 23 e 24. O rei Davi recusa a oferta que ele ganha para poder oferecer a Deus. Ele não quis oferecer a Deus nenhum sacrifício que não tem custo. Se não tem custo, não é sacrifício. Servir a Deus é uma vida de renúncia. Servir a Deus é abrir mão do nosso eu. Servir a Deus é abrir mão das nossas razões. Servir a Deus é abrir mão do orgulho. Servir a Deus é diminuir e deixar com que Ele cresça. Servir a Deus é desaparecer e permitir que Cristo apareça através de nós, das nossas atitudes. Servir a Deus é se calar quando tem algo para falar. Servir a Deus é parar para ouvir quando acha que não precisa ouvir. Servir a Deus é fazer igual o apóstolo Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a para a glória do Filho de Deus. Então, o culto pessoal e verdadeiro não é performance, é comunhão. O Senhor rejeita aparências e busca verdade em nosso interior, como está no Salmo 51, verso 6. Quando adoramos por costume ou aparência, perdemos o fogo do Espírito. Podemos enganar quem está nos vendo ali, os nossos irmãos e pastores, mas a Deus nós não enganamos, porque o Espírito da verdade conhece até mesmo as profundezas do coração de Deus. Então se entregue ao Senhor, se rende a Ele. Entenda que o culto envolve edificação mútua e responsabilidade fraterna. Você é responsável pela minha edificação, eu sou responsável pela sua edificação. Como está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, versículo 21, e o capítulo de número 15, versículo do 1 ao 7, Paulo diz: bom é não comer carne, nem beber vinho, e nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Servir a Deus exige renúncia, está vendo? Portanto, para que unânimes em uma boca glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mostra que o culto verdadeiro tem também uma dimensão comunitária. Adorar a Deus é viver de forma que o outro também glorifique a Deus por meio de nosso exemplo diário. Não devemos buscar prazer próprio, mas edificação do corpo de Cristo. O culto pessoal reflete na comunhão fraterna. Devemos evitar atitudes que escandalizam ou que entristecem o irmão, porque ele é a habitação do Espírito Santo de Deus também. Quando o corpo glorifica a Deus, a comunidade é fortalecida e o nome do Senhor é exaltado. O culto é mais do que um evento dominical, é uma postura de vida diante de Deus. Davi nos ensina que o verdadeiro culto tem preço, o preço da renúncia, da entrega, da sinceridade, da dedicação, de escolhas que fazemos. Portanto, como já diz uma canção, todo dia o pecado me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho Deus. José também adorando a Deus em sua vida diária, quando a mulher de Potifar o tenta seduzir e levá-lo para a cama, ele foge, escolhendo Deus. Um rapaz, um jovem, não tinha ninguém da sua família ali para vê-lo, nem mesmo seu senhor estava ali na hora. Ele resolveu não pecar contra Deus,
renunciou desejos da carne e ficou e correu e fugiu da aparência do mal. Nós observamos que Moisés também renunciou à vida de príncipe do Egito, porque sabia que com Deus era melhor. Ninguém ganha o reino de Deus sem renunciar a algo. Ninguém consegue alcançar milagre de transformação e salvação se não tiver uma renúncia pessoal. Renuncie àquilo que te prende agora mesmo. Talvez não é nada, é algum objeto, é algum tipo de vestimenta, é algum tipo de instrumento, é um vício, é um ódio, é um rancor, é uma mágoa, é algo que está dentro do coração, é um desejo carnal, é uma falta de perdão ser liberado. Renuncie isso agora mesmo, porque o reino dos céus te aguarda. Ninguém pode oferecer sacrifício a Deus se não renunciar, abrir mão da razão, abrir mão da briga. Perder aqui significa ganhar na eternidade. Muitas vezes nós sabemos que perdemos, porque Cristo ganha, e quando Cristo ganha, nós ganhamos. Mas quando nós ganhamos e Cristo perde, nós sabemos então que perdemos. Davi, reconhecendo a misericórdia de Deus, então pede ao Senhor que tenha misericórdia dele. Ele pede ao Senhor que tenha misericórdia, e Deus então se compadece de Davi, e Davi reconhece a sua misericórdia. O culto é mais do que um evento dominical, é uma postura de vida diante de Deus. Davi nos ensina que o verdadeiro culto tem preço, o preço da renúncia, o preço da entrega, repito, o preço da sinceridade, o preço da obediência, o preço de ser verdadeiro, o preço de não abrir mão dos princípios bíblicos, o preço da perseverança. Paulo nos lembra que esse culto envolve todo o nosso ser, corpo e espíritos, vividos para a glória de Deus. E Jesus nos adverte a fugir da aparência do formalismo, cultivando um coração puro diante do Pai. Quando entregamos nosso corpo, nosso tempo, nossos dons, nossa vontade a Deus, o altar se acende e a presença do Senhor se manifesta. O culto não deixa de ser rotina. O culto então deixa de ser rotina e se torna fogo vivo e adoração verdadeira. Veja, eu te pergunto, caro ouvinte da palavra do Senhor, ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito, Deus te abençoa. Você tem oferecido ao Senhor um culto que te custa algo ou apenas aquilo que te sobra? O que você tem oferecido a Deus? E isto vale em toda a área da nossa vida. O que você faz com o seu corpo glorifica a Deus ou visa agradar somente a ti mesmo? O teu corpo tem sido a expressão e entrega verdadeira? O teu corpo tem sido expressão de entrega verdadeira ou apenas aparência religiosa? Portanto, compreenda comigo, o que nós queremos deixar no teu coração hoje é o seguinte, é que você entenda em seu coração que a reverência, o equilíbrio e a consagração pertence a uma comunhão a Deus. Que você possa compreender que o culto é um sacrifício pessoal e que ao oferecer tudo ao Senhor experimentaremos o poder transformador da sua presença.
Então compreenda que este é o propósito desta palavra. Desperte, adore a Deus. Amém.